Entrevista em estúdio. Olha, nós vamos conversar com o delegado da Receita Federal aqui em Ponta Grossa, mas eu já vou começar essa entrevista de uma maneira diferente, viu, delegado? Porque é o seguinte, eu descobri o seguinte, o delegado da Receita Federal aqui em Ponta Grossa, Remi Deyab, eu descobri uma pessoa que estudou com o senhor, é o Speak, não sei se o senhor conhece ele por esse nome, ele é o proprietário da Casa da Massa. Eu lembro dele, sim. Falou que jogava futebol com o senhor. Olha aí. Ele falou que jogava, mandou mandar um abraço para o senhor. Outro abraço para ele. Então tá bem. Bom, mas vamos falar sobre imposto de renda. A primeira pergunta é: quantas declarações são esperadas para esse ano aqui em Ponta Grossa, no comparativo com o ano anterior? Essas mudanças que foram anunciadas pelo governo federal trazem muito impacto. Por gentileza, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Portal BNT, as suas informações. Bom dia, é sempre uma satisfação estar aqui prestando esclarecimentos para a população, uma satisfação estar aqui no Portal BNT, né? Uma saudação aí para os seguidores do portal. Bem, na verdade, a expectativa é que ocorra um aumento de 7% de entrega de declarações em relação ao que ocorreu em 2024. No âmbito do Brasil, para você ter uma ideia, espera-se 46 milhões de declarações. 46 milhões em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Já no estado do Paraná, nós estamos trabalhando com uma entrega de 3 milhões de declaração. 3 milhões, é bastante, doutor? É bastante coisa. E especificamente em Ponta Grossa, por volta de 103 mil declarações. 103 mil. Agora, uma dúvida que quando eu estava preparando essa entrevista, eu tive. A Receita de Ponta Grossa, ela recebe de toda a região ou só Ponta Grossa? Na verdade, nós temos uma jurisdição que envolve 64 municípios. 64 municípios. Esse dado que eu passei de 103 mil se refere somente a Ponta Grossa. 60. Então, mas a receita daqui, então, pega toda a região. Então, vou refazer a pergunta. A Receita de Ponta Grossa espera receber quantas declarações? Nós, considerando todos os municípios, por volta de 350 mil declarações. Nossa, é um volume bastante grande. Um volume grande, é uma região rica, uma região em franco desenvolvimento e, obviamente, isso repercute na quantidade de pessoas que entram no mercado de trabalho, que produzem renda e giram riqueza e também tem o dever de declarar aí para a Receita Federal. Delegado, me conta, sobre as mudanças que nós tivemos do ano anterior para esse, faz com que a gente tenha esse mesmo 7% que o senhor está falando, mas mais gente envolvida, mais gente que vai ter que declarar, tem esse acréscimo? Sim. Em virtude do crescimento da economia, em virtude de outros fatores, né, aquecimento da indústria, aumento de pessoas na força de trabalho, na população economicamente ativa, e também por isso que você mencionou, né? E tudo isso aí repercute aqui no aumento do número de entrega. Esse 7%, ele é uma estimativa baseada em modelos matemáticos feitos por lá em Brasília, e ele se estende daí de forma linear para todos os estados e municípios, né? É muito difícil se chegar a um número exato, até porque é uma estimativa, algo esperado. Mas historicamente ele está muito próximo, né, do que é a realidade, vem se confirmando. Ok, doutor, eu aqui no Portal Boca no Trombone a gente é meio popular, assim, no sentido de que tem que dar na jugular. Então eu peço para que o senhor olhe aqui nesta câmera que está acompanhando o senhor, e assim, meio que numa versão mais amigável, meio que numa versão assim, conversando com a nossa audiência, se o senhor tivesse que dar uma dica para o camarada, para a senhora que está nos acompanhando, se tivesse que dar uma orientação, olha, faça isso, não faça aquilo, preste atenção naquele ponto. O que é que o senhor mais orientaria para que a pessoa não caia na malha fina, ou que preste atenção naquele ponto? O que é que o senhor daria de orientação para a pessoa? Bem, caros ouvintes e seguidores do portal, a primeira orientação que eu passo é que a Receita Federal ela vem trabalhando com a conformidade tributária. O que é isso? Nós queremos nos aproximar dos contribuintes, facilitar a vida dos contribuintes e deixar fiscalizações para aqueles casos que realmente sejam necessários, casos em que ocorram desvios. Mas a grande maioria da população atua de acordo com a lei e é isso que nós esperamos. Então a principal dica é que entregue a declaração dentro do prazo, que vai de 17 de março até 30 de maio, que você, seguidor, você reúna toda a sua documentação, que você confira os dados e
se puder, utilizar a declaração pré-preenchida, que já vem com as suas informações de quanto que você recebeu, os dados que você gastou com médicos, com dentistas, com profissionais da saúde. Você utilizando a declaração pré-preenchida, que está à disposição tanto baixando o programa no site da Receita Federal para instalar no seu computador, você pode já importar pré-preenchida, como também por meio de declaração online ou baixando o app para instalar em aplicativos móveis, né, os celulares, smartphones, você consegue essas informações e de um lado você vai ter mais segurança, porque é informação que já está nas bases de dados da Receita Federal, e de outro lado as suas chances de cair em malha fina reduzem quase zero. Mas eu recomendo que reúnam toda a documentação, comprovantes de renda, de eventuais aluguéis que tenham recebido, salários, aposentadorias, pensões. Reúnam os comprovantes de despesas médicas, de despesas com instrução dos próprios contribuintes, de seus dependentes, filhos e tudo mais, bem como também outras situações que sejam obrigatoriedade. Ou seja, simplificando, que o contribuinte faça a declaração, não invente, não faça malabarismos, faça a declaração com base em documentos, porque amanhã ou depois, se caso for selecionado por uma explicação na malha fina, você vai estar tranquilo. Não caia no conto do vigário, que alguns falam, inventa um dependente, coloca uma despesa médica que não tem para tentar deduzir, porque hoje os nossos sistemas estão cada vez mais avançados e a pessoa pode se complicar. É essa a minha pergunta, porque é o seguinte, tem os mitos e as verdades, né? A primeira pergunta nesse sentido de avanço na tecnologia que eu quero lhe fazer é o seguinte, hoje a Receita avançou muito no que diz respeito a alcançar o cidadão no cruzamento de dados. Eu gostaria que o senhor pudesse falar, naquilo que é possível ser falado, sobre a melhoria na captação de dados por parte da Receita. A Receita interagiu com outras instituições para efetivamente fazer o trabalho que lhe é devido, não é isso? Sim. Caros ouvintes, a nossa base de dados, né, que tem informações que os bancos nos passam sobre movimentação bancária, sobre gastos com cartão de crédito, se o indivíduo fez uma compra ou venda de um imóvel, os cartórios são obrigados a nos repassar essas informações. Se você tem um imóvel alugado, por exemplo, as imobiliárias são obrigadas a nos repassar essas informações do imóvel, do aluguel, quem que pagou, quem que recebeu. Os profissionais de saúde também são obrigados a declarar quanto que foi gasto naquela consulta, naquele procedimento, os hospitais, as bolsas de valores, enfim, são uma série de indicadores, de elementos de várias bases que eles são cruzados. A Receita Federal tem trabalhado muito com inteligência artificial, então ela tem um banco de dados poderosíssimo e que com a inteligência artificial isso acaba potencializando os cruzamentos. Então a chance hoje de um contribuinte cometer alguém que esteja de má intenção, e friso, que não é a maioria da população, é uma minoria que infelizmente, por mais rigorosa que seja a lei, eles tentam burlar de todas as formas. Se essa pessoa tentar, em algum momento ela vai ser selecionada por uma fiscalização. E aí vai sofrer as sanções legais, que é o quê? Além de ter que pagar o imposto devido, vão ser aplicadas multas que podem chegar a 150% do valor do imposto, mais juros e uma representação penal para o Ministério Público Federal, para que, se for o caso, seja aberta uma ação criminal para responder pelos crimes que eventualmente tenham sido cometidos nessa situação. Doutor, vou aproveitar a sua presença aqui hoje. Atenção, você, meu amigo e minha amiga, nós estamos entrevistando o doutor Remy Deyab. Ele é o delegado da Receita Federal em Ponta Grossa, e ele está te ajudando, ele está trazendo informações para você. Então eu quero ajudar a desmistificar uma outra informação, que é a seguinte: o camarada vai lá no mercado e aí a pessoa pergunta para ele: você quer colocar o CPF na nota? Ele fala: não quero, porque senão a Receita me acha. A Receita já sabe tudo dele, doutor. Assim, melhor, vou refazer a pergunta. Doutor, aquela pessoa que diz ali: não vou
entregar o meu CPF, porque senão a Receita me acha, essa pessoa está incorrendo em erro, porque na verdade ele está tentando esconder um dado que na verdade não é relevante para a Receita, porque a Receita já tem outras informações sobre a vida dele, já sabe tudo que ele movimenta por Pix, por outros mecanismos? Veja, excelente pergunta. Na verdade, o que ocorre? É a mesma coisa da fake news do Pix, né? O que acontece? Hoje, como eu mencionei anteriormente, todas as instituições financeiras, não é hoje, é desde 2001, a lei determina que eles têm que mandar para a Receita Federal, por meio de um procedimento rigoroso, sigiloso, onde não tem vazamento de dados, é bem rigoroso, sob pena de responsabilidade funcional, todos os débitos, ou seja, se você fez um pagamento de uma determinada compra, seja por saque, seja por débito em conta, seja por Pix, porque o Pix o que é? Você vai mandar por Pix, mas ele vai sair da tua conta, vai gerar um débito. Ou se você receber um valor da tua conta, vai gerar um crédito na tua conta. Então os bancos eles têm que mandar todos os débitos e os créditos, tanto das pessoas físicas quanto das pessoas jurídicas, das empresas, para a Receita Federal, nos seus valores globais mensais, isso já desde 2001, 2003. Então são anos. E nem por isso a dona de casa, aquele trabalhador da feira, as pessoas batalhadoras do dia a dia que estão ganhando o seu pão e usam o Pix, compram e vendem, eles foram selecionados por uma fiscalização. Como eu disse, a Receita Federal não está interessada em prejudicar. Ela está sim focando os seus esforços, os seus recursos que são escassos, aonde precisa ser direcionado, nos grandes crimes, para combater as organizações criminosas, junto com a Polícia Federal, com o Ministério Público Federal, esquemas de lavagem de dinheiro, criminalidade organizada. Então, e com isso eu comprovo, por A mais B, que por mais que nós já tenhamos recebido esses dados, jamais foram abertos esse tipo de fiscalização. Então, isso é um fake news, é a mesma coisa o CPF na nota. É óbvio que é mais um dado, mas veja, isso é uma determinação da Receita Estadual. Qual que é o objetivo da Receita Estadual? É ampliar a legalidade, porque tem muitos comerciantes que vendem e simplesmente não emitem nota. Então é uma forma que o contribuinte, cidadão, também fiscalize os comércios, as empresas e solicite sua nota. E como incentivo o Estado premia devolvendo parte do valor do ICMS. Então, na verdade, são mitos que se criam, porque até hoje eu desconheço alguém que foi selecionado por uma fiscalização só por conta disso. Okay. Agora, é obviamente que pode ser uma base de dados suplementar, porque, não raro, às vezes um contribuinte, para burlar ali a declaração do imposto de renda, que é o nosso foco, ele vai lá e declara que recebeu, sei lá, 40 mil reais no ano, quando de fato ele recebeu nas suas contas bancárias 800 mil, 1 milhão, 2 milhões. Nós pegamos casos lá que contribuinte que declara uma renda baixíssima, mas as suas contas movimentaram milhões de reais. Aí ele vai ter que se explicar, porque ele mesmo sabe, exceto em casos que são utilizados como laranja, que infelizmente isso acontece também. Aí também vai necessitar de uma fiscalização para verificar se é verdade ou não. Ok. Doutor, eu tenho mais uma pergunta, é a última, essa também do ponto de vista do esclarecimento. Porque tem gente que acredita que é assim, não vou ser pego pela Receita, não vou declarar porque eu estou no chamado mercado digital. Trabalho com criptomoedas. É um mercado que a Receita não alcança. Verdade ou mentira? É mentira. É mentira porque a Receita Federal ela trabalha com recursos tecnológicos poderosíssimos. Nós temos equipes nacionais, regionais, que trabalham com a nossa inteligência. E muitos influencers hoje ficam ali omitindo rendimentos e ao mesmo tempo aparecendo nas redes sociais com veículos de luxo, com viagens para o exterior, adquirindo relógios de luxo, bens de luxo, achando que estão a salvo. E não. A lei se aplica para todos. E nós estamos de olho. Inclusive essas movimentações que aparecem em redes sociais também fazem prova contra os próprios contribuintes. Então nós temos softwares. A Receita Federal vem investindo em softwares de inteligência para rastrear criptoativos, não só criptomoedas, tanto no Brasil quanto no exterior, de tecnologia israelense em alguns casos,
muito avançada, e também parcerias com outros órgãos do governo, como o próprio Ministério Público Federal, o Banco Central, a Polícia Federal, outras agências, o Tribunal de Contas, de modo que hoje é muito difícil escapar. É óbvio que sempre existem esquemas novos, e o Estado demora um pouco para pegar, mas pega. E quando pega, os criminosos tendem a se reinventar. Mas nós estamos sempre de olho. E eu oriento que o cidadão de bem não enverede para essa linha da ilicitude. Porque não raro vai ser fiscalizado e vai ter que prestar contas para a justiça. Então, atue de acordo com a lei. Não se preocupe, procure um bom profissional. Se você tem dúvida, procure um bom contador. Os contadores são parceiros da Receita Federal do Brasil. Tendo uma dúvida mais complexa, procure a própria Receita Federal pelos nossos canais virtuais de atendimento no site www.gov.br/Receita Federal. Nós temos atendimento via chat, via ouvidoria. Podem ir também presencialmente, de forma residual, nas nossas unidades. Enfim, estamos aí para ajudar a população e convidá-los a cumprir a lei e não se incomodar. Ok. Agora, só para fazer o último alerta, agora com relação ao tempo, o prazo, na verdade. Doutor Remi Deyab, peço para que, infelizmente eu também combato aquela ideia do jeitinho brasileiro, de deixar para a última hora. Inclusive eu falo para minha esposa que está aqui fazendo uma foto do senhor agora. Não dá para deixar tudo para a última hora, né, doutor? Não, como eu falei, eu friso, recomendo que reúna-se essa documentação. Tem alguma dúvida? Procure um contador. Todo mundo acaba conhecendo um contador amigo, ou mesmo a própria Receita Federal. Reúna essa documentação e entregue o quanto antes. Já iniciou a possibilidade de entrega desde o dia 17 de março. Não deixe para o final, o prazo final é dia 30 de maio. Muitos contribuintes acabam deixando. Pode ocorrer um problema sistêmico, o sistema sair fora do ar. Graças a Deus isso não tem ocorrido, mas é sempre se precaver é o melhor remédio. Então eu oriento que na medida do possível, vão reunindo os documentos, fazendo essas declarações. E mais, depois que fizer a declaração, entre no site da Receita Federal, no portal ECAC, que é o nosso centro de atendimento virtual, veja o processamento da sua declaração de imposto de renda, veja se eventualmente, até mesmo por erro, a sua declaração, você digitou um dado errado, e a tua declaração não está selecionada para malha. O próprio sistema, a Receita Federal, orienta e vai dizer, olha, tem uma inconsistência aqui nesse dependente, ou nessa despesa médica, ou nesse rendimento. Você está certo disso? Porque a tua fonte pagadora informou X e você está informando menos do que isso. Isso está correto? Aí a Receita já oportuniza que o próprio contribuinte veja o erro, retifique a declaração e saia da malha, sem qualquer sanção. Então, quanto antes você fizer, você vai poder acompanhar o processamento e evitar qualquer tipo de problema, bem como prestar os esclarecimentos para não ter problema com o leão. Ok. Doutor Remi Deyab, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado pela gentileza de ter vindo aqui hoje. Muito obrigado. A Receita Federal está à disposição de vocês quando for necessário para prestar esclarecimentos para a população, que é o que mais importa.